Sabia que o Brasil possui uma ponte de mais de 200 milhões de reais que quase ninguém utiliza? E que temos um porto que já foi considerado o quarto maior do país e ficou quase uma década sem receber grandes embarcações. Hoje, vamos explorar 6 projetos totalmente inúteis do nosso país. Antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para apoiar nosso projeto no YouTube. Parque eólico que caiu com o vento. Este é um dos maiores complexos de energia eólica do país, o Cerro Chato, que possui mais de 7 parques de aerogeradores no Rio Grande do Sul. Em 2014, foi cenário de um incidente incomum. Construído para gerar energia a partir do vento, o parque foi atingido por uma ventania que derrubou 8 torres e afetou pelo menos 27 aerogeradores. Isso resultou em um prejuízo de mais de 300 milhões de reais, tornando-se o maior incidente desse tipo no mundo, superando até mesmo uma queda de 3 torres no norte da Europa. Curiosamente, o temporal que atingiu a cidade onde está localizado o complexo não é incomum para a região. Após os desastres, a Eletrosul, estatal responsável pelo projeto, contratou uma empresa argentina para operar e realizar a manutenção do parque. No entanto, pouco tempo depois, essa empresa faliu no Brasil, abandonando as obras. Até hoje, a razão da queda não foi explicada, mas a empresa já realizou a reconstrução dos aerogeradores que caíram. A dragagem do Porto de Rio Grande em 2009 foi um projeto para aumentar a profundidade do porto de 14 para 16 metros. Custando 196 milhões de reais, fazia parte da reforma do local. Executada pelas empreiteiras Odebrecht e Jandinu da Bélgica, a obra foi concluída somente em 2013. No entanto, por quase 7 anos, o porto não recebeu grandes cargas, pois a Marinha, responsável pela segurança dos navios, não aprovou a obra. Em 2018, uma nova reforma começou e terminou em 2020, custando 500 milhões para retirar 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Isso aumentou o número de cargas, mas as dragagens eram feitas de maneira esporádica, o que resultava em mais assoreamento durante parte do ano, impossibilitando algumas operações de movimentação de cargas. Em julho de 2022, o Conselho da Autoridade Portuária autorizou outro projeto, desta vez para uma nova dragagem permanente, focada apenas no canal de acesso. Concluída em janeiro deste ano, custou mais de 100 milhões e retirou mais de 2.850.000 metros cúbicos de sedimentos. Agora, resta esperar que a atual reforma seja permanente e que navios de grande porte possam passar pelo local com segurança. Ponte que ninguém usa. Esta é a ponte binacional franco-brasileira que conecta a cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, a São Jorge, na Guiana Francesa. Sua construção teve início nos anos 90 e foi concluída apenas em 2012. No entanto, mesmo depois de finalizada, ficou fechada por 5 anos devido à falta de documentos que comprovassem sua conclusão. O custo total foi de 236 milhões, sendo metade proveniente dos cofres brasileiros, o que equivale a cerca de 1/3 do PIB atual da região. A ponte foi aberta somente em 2017, mas para veículos brasileiros passarem, é necessário um seguro que varia entre 250 e 450 euros, convertendo para reais, entre 1.300 a 2.500, sem contar o visto de viagem e a carteira internacional de motorista. Ou seja, é uma alternativa bastante inviável para a população local, que geralmente opta pela travessia de balsa ou barco entre os dois países. Ponte que liga nada a lugar nenhum. Na cidade de Medeiros Neto, localizada no sul da Bahia, há uma ponte sobre o rio Água Fria que foi projetada para desviar o tráfego pesado de caminhões, facilitando o acesso às rodovias do estado. O custo estimado foi de 2,3 milhões de reais. Porém, após iniciar parte da construção,
a prefeitura percebeu que para completar a obra, seria necessário construir cabeceiras que exigiriam o desalojamento de quase 40 famílias, aumentando o custo e inviabilizando o planejamento. Sem condições de concluir o projeto, os políticos optaram por abandonar a obra por alguns anos. Somente em 2020, quase 8 anos depois, o prefeito recém-eleito retomou as obras do anel rodoviário e no final de 2021, as pontes foram liberadas para o tráfego de veículos. O pier que não recebe navios, próximo à Ponte Newton Navarro, um dos maiores símbolos de Natal, com 55 metros de vão livre e 2 quilômetros de extensão, foi construído um pier turístico, visando receber turistas e embarcações com mais conforto. Custou 72 milhões de reais dos cofres públicos. Após a construção, um problema gritante foi descoberto: os navios planejados para atracar no pier não conseguem passar por baixo da ponte. A altura média desses navios, comumente circulando no país, é de 65 metros. Alguns afirmam que isso foi intencional, por interesses econômicos de políticos envolvidos com a rede hoteleira local, que poderiam preferir parte de sua clientela competindo com as grandes embarcações. Para piorar, o secretário de turismo da época disse numa reportagem que os navios de cruzeiro são inúteis, pois não pagam ICMS e ISS, além de não gerar empregos como os hotéis da cidade, sendo ele próprio dono de um hotel na região. Ponte literalmente inútil. Antes dos vazamentos de áudios pela Operação Lava Jato, a cidade de Maricá viralizou em 2014 na internet devido a uma obra totalmente desnecessária que custou 10 milhões. À beira da praia, a prefeitura decidiu construir uma estrada, e, como se isso não bastasse, optou por fazer uma ponte. O grande problema era que não havia um curso de água por baixo dela. Para resolver o problema e dar alguma utilidade à obra, abriram um canal para a água escoar. Quase 3 anos depois, houve uma reinauguração da ponte. Ambientalistas afirmam que manter um canal aberto por muito tempo é considerado crime ambiental, especialmente se afetar o ecossistema aquático. Aqui termina a lista. Comente sugestões de outros projetos inúteis do Brasil. Quem sabe faremos a parte 2. Este é o Interessantíssimo. Deixe seu like, inscreva-se no canal para apoiar nosso projeto no YouTube.